A paz, você que ama fazer o que faz em prol do reino de Deus, você, pastor, pastora, bispo, apóstolo, obreiro, líder, que tem entendido como é louvável servir ao Senhor. Esse vídeo é para você. Se você acompanhou o vídeo 1, né, a primeira parte, nós estamos aqui com o pastor César, que também é psicólogo, e nós estamos tendo aqui um tempo de bate-papo. Esse bate-papo, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a excelência do episcopado, a partir de 1 Timóteo, no capítulo 3. Aí nós tratamos sobre o incentivo aos mais jovens, nós falamos sobre os filhos, né, a família. Então vale a pena você assistir, né, esse primeiro vídeo lá, esse primeiro bate-papo. E agora nós vamos estar dando continuidade, e ainda nós estamos falando sobre Timóteo. E agora nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, tá? E nos versos, a partir do verso 9, nós vamos fazer alguns salteamentos, né, para a gente poder compreender um pouco sobre o que está acontecendo no ministério do apóstolo Paulo. Mas uma das coisas que eu quero já chamar a atenção é que nós estamos num lugar muito agradável, nós estamos num clima agradável. Acreditem, nós estamos no Piauí. Choveu. Ontem choveu muito forte, hoje está nublado, né? Tá calor, mas tá bem menos, né? Então, de vez em quando você vai ter aí alguns sons, né, principalmente na natureza, e isso é muito bom. Bem, no verso 9 do capítulo 4, eu queria que o pastor César lesse o 9 e o 10. Venha me ver logo que puder, pois Demas se aproximou se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Muito bem. E agora, no verso 13, por favor. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. E agora o verso 14, sobre uma situação que aconteceu com um rapaz chamado Alexandre. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa, de acordo com aquele que o fez. E no verso 16... Na primeira vez que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Muito bem. Olha, só tem aqui, como nós falamos no primeiro capítulo, né, no primeiro vídeo, né, na primeira parte, nós falamos sobre a motivação do apóstolo Paulo aos mais jovens, incluindo aí o próprio Timóteo. Mas agora, né, ele está para o próprio Timóteo, ele está colocando uma situação mais complicada, né? Então, do tipo, é uma excelente coisa, mas estou aqui com frio, estou sem meu material de estudo, abandonado não somente por uma pessoa ou duas, né, mas por várias pessoas, dentre eles uma traição, né, que observa-se que ali o Alexandre trouxe grandes males, na verdade, então pode considerar uma traição também. Então tudo isso é diante do ministério, né, que anteriormente ele fala que era excelente. Que é excelente, né? E aí a pergunta é a seguinte: aquilo que é excelente, ele não traz dores? Uma pergunta boa, né? Porque toda vez que a gente fala sobre excelência, nós vamos falar sempre sobre contentamento, vamos falar sempre sobre algo que é muito bom. Que é muito bom. E aí, quem conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, eu tenho certeza que você, como líder de ministério, pastor, você já deve ter feito os estudos, né? Tem um livro muito bom, eu não lembro o título, mas eu vou colocar aqui na edição, do Hernandes Dias Lopes, falando sobre o apóstolo Paulo. Tem umas pregações também muito boas dele, falando exclusivamente sobre o apóstolo Paulo. E sobre essa paixão, né? Porque muitas vezes o apóstolo Paulo ele foi tido como morto por causa do amor a Cristo. Isso é muito importante, viu? Ele fala também que eu gasto e me deixo me gastar também. Exato. E o mais importante nós entendermos aqui é que é um sofrimento por amor a Cristo, né? Eu estou dando essa ênfase aqui porque nós temos que entender que é por Cristo que nós fazemos o que nós fazemos. Não é pela instituição, né? Não é por pessoas em específico. Isso é uma problemática desses meus encontros, né, com pastores, esses atendimentos terapêuticos mesmo com pastores, porque
eu percebo que muitas vezes o problema do pastor é porque ele está apaixonado pela igreja, né? Tem um dos momentos de alguns vídeos aí que eu coloco que muitas vezes o pastor está traindo a sua família com a noiva de Cristo. Olha só que o negócio é sério. Né? Tá traindo com a noiva de Cristo. E a ideia não pode isso acontecer. Então, assim, eu sempre digo, se é para nós sofrer, temos que sofrer por Cristo. Né? Pela igreja, a gente vai sofrer porque faz parte do negócio. Então, nós temos, por amor a Cristo. Né? Então, a ideia não é que nós venhamos fazer a ordem, né? Mudança de ordem. Mas o que eu observo aqui, mais uma vez voltando para o apóstolo Paulo, é que ele foi um homem de muitas marcas. Ele fala sobre isso, ele carrega sobre si as marcas da igreja. É isso? Não, ele fala sobre as marcas de Cristo. Né? Então, ele tinha essas marcas, passou por muitas coisas, está passando por muitas coisas aqui, porque ainda considera-se que aqui é justamente os finalmente da sua vida. Né? Alguns vão dizer que ele está aqui caminhando para a sua morte, outros não. Né? Tem alguns teólogos que vão dizer que não, que depois desse momento da prisão de Roma, ele sai, continua seu ministério por mais 2 anos, e aí depois que vem a decapitação. Isso é alguns que fazem essa defesa. E ele morre. Né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele morre. Então, olha só, a pessoa que está falando sobre a excelência de Cristo morre. Né? A excelência do episcopado, ele morre. Só que ele não morre pela igreja. É interessante, Denis, assim, a gente olhar para isso, é que quando você olha para a história de Paulo, no contexto de Paulo, o que me veio aqui foi que, por exemplo, quando ele diz para a gente que excelente coisa faz aquele que escolhe o episcopado, Paulo também já devia estar sabendo, já devia estar vivendo né, a situação da prisão e da situação que ele era experiente, né? Era experiente. Mas uma coisa que me chama a atenção na história de Paulo é que Paulo ele não olha para o contexto do sofrimento e nem da dificuldade que ele estava vivendo. Ou seja, Paulo sabia muito bem que ele não era daqui. Que ao momento que ele estava vivendo, que era muito bom, quando eu falo muito bom, no sentido de que ele entendia que a pessoa dele não pertencia a esse lugar. Por isso que ele vivia por Cristo. Por isso que ele morre por Cristo. Ele não morre pela igreja, ele morre por Cristo. Né? E interessante que quando a gente olha para tudo isso, você fica vendo, poxa, para aí, é um paradoxo. De repente você diz que é uma excelente coisa você ser um bispo, ser um líder, ser um pastor, e você, como é que é excelente, você passa por tudo isso, passa por toda dificuldade, traição, dificuldades financeiras, às vezes, abandono, escassez, né? Escassez, você não tem material para ler, para estudar, para se preparar, porque hoje é muito fácil. Você tem internet, você tem livro, você tem contato com pessoas, você consegue ir a congressos, e tudo isso lhe preenche, lhe ajuda. Paulo não tinha nada disso. Paulo viveu uma vida de dizer assim, para aí, o que eu tenho é Cristo. Viver para mim, né? Viver para mim é Cristo. Então, assim, morrer para ele era lucro, porque ele iria para perto do Senhor. Então, a gente precisa entender o seguinte, que como líder, como pastor, como aquele que Deus chamou para fazer essa boa obra, para caminhar segundo aquilo que ele nos chamou. Então, Paulo, ele sabia quem era, né, a pessoa dele, qual era o seu ministério. Eu acho que hoje falta aos amados pastores, falta a nós nesse contexto, entender pelo qual nós somos chamados. Nós não podemos dizer que nós somos chamados para fazer a igreja crescer. Nós somos chamados para trabalhar para Cristo na igreja que Ele nos deu, seja com 5, com 10, com 15, com 1000, com 2000, com a quantidade de pessoas que for. É o nosso chamado de Deus para isso. Até porque quem dá o crescimento é Ele. Exatamente. O trabalho nosso é plantar e regar. Quando eu olho um pouco para a minha experiência, eu teve um tempo do meu ministério, isso eu comecei em 2002, já são 17 anos, vai fazer 18 anos. Quando eu olho para o ministério, no início eu queria muito que a igreja crescesse, que a igreja bombasse, que ela estourasse. E eu passei um bom tempo desse período, né, vivendo essa situação de querer o crescimento, de viver o crescimento, de experimentar o crescimento. Até porque em um determinado momento da minha caminhada, né, houve um episódio comigo que foi muito legal. Um pastor de uma cidade de Goiânia, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, e ele traz uma palavra de Deus no meu coração, que eu seria pastor de uma grande igreja, e que Deus me usaria bastante, usaria muito. Aquilo ali para mim naquele momento foi assim algo renovador para o meu coração, mas eu não soube esperar o tempo de Deus, e apenas eu me lembro que ele diz o seguinte: ansiedade, né? Ele dizia para mim, apenas se prepare, porque Deus é que vai fazer.
Só que o que era apenas se prepare? Ou seja, esteja lá à disposição e que trabalhe e faça, porque vai acontecer. E eu achava que ia acontecer assim, no mês seguinte, no ano seguinte, e que pai ia estourar e eu ia ter a maior igreja da cidade, que ia ser um pastor reconhecido e tudo mais. E aí veio a frustração. Sim. Porque diante desse processo inteiro, você pensa, vai acontecer, e não acontece do jeito que você espera, porque o interessante é que nós precisamos aprender que não é o nosso jeito, é o jeito de Deus. Paulo sabia que o chamado dele era excelente, mas Paulo também sabia que não era que ia ser as mil maravilhas, que ia ser tudo excelente, ia ser maravilhoso, ele não ia passar por sofrimento, por dificuldade. Paulo sabia que tudo isso iria acontecer sobre ele. E muitas vezes nós vemos hoje pastores que são colocados, às vezes não são colocados, são jogados no ministério, e de repente você começa a perceber eles sendo frustrados ou se frustrando porque me colocaram aqui, disseram que ia ser bom, e isso não está acontecendo, são coisas ruins. Verdade. E assim, às vezes, pensando sobre isso, assim, eu fico imaginando agora se tivesse acontecido como você tinha pensado. Sim. Né? Assim, um jovem pastor já bombando, vamos colocar assim, né, a expressão da atualidade, bombando, como que você lidaria com isso? Com certeza eu teria sido uma frustração maior ainda, porque talvez eu não sabia lidar com pessoas. Sim. Hoje eu entendo que se naquela época tivesse acontecido como eu esperava que acontecesse, eu teria talvez me matado espiritualmente. Sim. Né? E talvez também, né? Até alguns colegas que... Exatamente, mas assim, porque a frustração seria muito grande. Como é que Deus me promete uma coisa grande, ser grande, de repente acontece tudo o contrário, ou acontece e de repente eu não sei lidar com isso, né? Então assim, como eu moro no Rio Grande do Norte, especificamente em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, lá tem alguns colegas, e eu me lembro de um fato recentemente. Um colega chegou pra gente conversando e ele disse assim, eu sou aposentado militar, e quando eu me aposentei, que eu me converti, com 4 meses que eu estava convertido, eu falei da minha cidade para o meu pastor. E ele disse, pronto, é lá que você vai colocar a igreja e é lá que você vai ser pastor. 4 meses de ministro, 4 meses de convertido, recém-batizado, recém-convertido. Estrutura. E aí, de repente, ele aceitou o desafio. Motivo, né, a empolgação ali. Exatamente. Né? Poxa, eu fui reconhecido, já estou me dando um cargo de liderança, porque Deus vai me usar. E a gente tem visto muito isso, e tem visto muitas pessoas sendo frustradas. E esse colega, ele conta que quando ele chegou com um estilo militar. Ele recém-aposentado, né? Então assim, ele chegou sabendo o seguinte, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu aprendi, ou seja, é uma disciplina militar, é uma forma militar, e de repente ele chega para ver aquela coisa acontecer, e quando ele começa a colocar o jeito dele, as coisas que tinham prometido para ele sobre o que ia acontecer na igreja não aconteceram. Por quê? Porque as pessoas não queriam se submeter ao militarismo. Aquela vida, né, de regras. E é o que ele sabia, né? Exatamente, o que ele sabia. Hoje a gente tem percebido, Denis, que tem muita gente que está sofrendo de fato no ministério porque não tem, de fato, visto algumas coisas e não tem lidado com isso. Primeiro, uma coisa que quando eu fui chamado para o ministério, eu me lembro muito bem que o meu pastor na época, ele disse assim, nunca confie em ninguém na igreja. Ou seja, é o que ele foi me ensinar. Nunca confie em ninguém na igreja. Você não tem amigos na igreja. Você é para todo mundo, mas todo mundo não é para você. E hoje eu percebo uma coisa, isso é completamente errado e contrário ao que a gente observa. Quando você olha para Paulo, ele, quando escreve a Timóteo, ele também está se abrindo, está dizendo, aconteceu isso comigo, fui traído. Sim. Me abandonaram, ninguém me defendeu, ninguém me ajudou, eu não tenho nada aqui, eu estou desprovido, eu estou preso. Né? E Paulo, nessa história toda, ele estava dizendo para Timóteo, cara, isso é que é ser ministério, isso é que é ser excelente, é você saber que você tem tudo isso, mas você tem o principal, que é Cristo. Né? Então assim, tem muita gente hoje que está vivendo situações, primeiro porque foi colocado, segundo porque não houve um chamado específico para ele, apenas alguém colocou e achou que esse cara é bonito, que era legal. Mas a gente às vezes fala só sobre as dificuldades do ministério, mas a gente também precisa colocar e pontuar que ser pastor é muito bom. Isso, esse aí vai ser o próximo. Mas só abrir um ponto aqui, que dentro ainda do livro, sim, né? Teve um momento que eu pergunto se o pastor ele usa máscaras diante dos fiéis, né? Lá na igreja da igreja. O que é isso? Porque justamente é um pouco do que você falou. Nós somos alguns, né? Você, por exemplo, foi ensinado a isso. Que não pode confiar, você tem que transparecer
né? Um super homem que não tem erros. Eu ouvi até um tempo desse que o pastor não podia nem adoecer, porque se adoecesse era falta de fé. Falta de fé. Olha só o absurdo, né? E aí, na pesquisa, apontou o seguinte, que eu vou colocar assim, vai ficar fácil, de 10 pastores, eles afirmaram que usam máscaras. Eu acho um grande percentual. Né? E no caso, 37,7% fala que às vezes tem que usar essas máscaras aí. E no caso a maioria, isso é bom, né? 52,8%, eles disseram que não usam máscara. Eu particularmente, enquanto pastor, eu faço questão de que a igreja saiba que eu sou humano, né? Eu coloco, então assim, eu me coloco em alguns momentos, né, dentro da mensagem, né, de sofrimentos, de tribulações, de angústias, de falta de fé, né, de incertezas. Por quê? Porque eu sou humano antes de ser, né, pastor, eu sou cristão antes de ser pastor. Então, ser pastor, né, no caso, é uma condição. É tanto que tem pessoas que entram no ano sabático e deixam de ser pastor ali, né, de atuação, entram, ou senão desistem mesmo. Não, eu acho que eu já cumpri meu ministério, meu tempo de vocação, então não quero mais. E ele deixou de ser pastor. Então, não está no DNA biológico, né, no sangue, algo desse tipo. Mas a verdade é que nós passamos por essas angústias. Então, mais uma vez, voltando para Paulo, em nenhum momento, né, ele demonstra, né, uma utopia do ministério. Quando ele consciente. Fala assim, olha, uma excelente coisa que você faz é se você faz a escolha pelo episcopado. E olha, tudo maravilha, tudo bom, tudo, né? E na verdade ele coloca bem claro. Denis, eu me lembro de uma situação, muito tempo atrás, eu não recordo o ano, mas um pastor muito proeminente, muito conhecido no Brasil, ele, em uma conferência da sua igreja, que a gente fazia parte, em Fortaleza, ele abriu a boca assim e chocou todo mundo, assim, uns 3 mil pessoas tinha na mesa. E ele começou a mensagem dizendo o seguinte: eu estou há mais de 2 anos dentro da igreja sendo pastor e desviado. Naquele momento ele foi muito claro, ele foi muito humano, porque ele disse, e começou a falar da situação, da dificuldade que estava vivendo, que viveu, porque muitas vezes essa máscara, os pastores eles constroem como se fosse uma necessidade de que mostrar realmente para as pessoas que ele é o super-homem. Na minha igreja hoje, na nossa igreja lá, a nossa comunidade onde a gente trabalha, serve ao Senhor lá, eu tenho tentado mostrar para as pessoas que eu não sou, né, esse super-homem como eles acham que a gente é, né? Então, muitos têm visto que o pastor também tem sentimentos, que o pastor também tem dores, que o pastor também tem situações de dificuldades, que o pastor também tem problemas em casa, que o pastor também fica doente. E muitos da igreja têm percebido isso e têm caminhado junto. Em contrapartida tem outros, né, mais antigos, vamos dizer assim, na fé, que o pastor não pode ter isso, que o pastor não pode demonstrar que está doente, que está passando problema, porque isso não é falta de fé. Eu já ouvi até que depressão, né? Pastor, depressão significa pecado. Exatamente. Então hoje a gente luta contra isso. Uma situação onde a igreja precisa também ser ensinada. Nós temos o papel, o papel e a obrigação de ensinar para as pessoas que o pastor que está ali, ele também tem esses sentimentos como as pessoas têm. Embora a responsabilidade que Deus nos deu, que nós aceitamos a parte do Senhor, que não vejo como responsabilidade, mas como um privilégio de poder servir ao Senhor com isso. Embora isso seja às vezes um fardo, né? Mas é algo que a gente precisa mostrar para as pessoas. O pastor também tem sentimentos, o pastor também sente dor, o pastor também sente tristeza, né? Ele está ali para ajudar, mas também precisa de ajuda. E é algo que a gente precisa colocar sempre na cabeça. E você que é líder, você que é pastor, que é missionário, você que está à frente de alguma obra que Deus lhe chamou, não caminhe sozinho. Entenda que você precisa urgentemente de ajuda. E reconheça isso não é pecado, isso não é erro, isso não é fraqueza. Pelo contrário, quando você reconhece que a situação que você se encontra, você está dizendo, eu sou um homem e necessito de Deus. Isso é muito importante. Isso é interessante porque, assim, da pesquisa ainda, 69%, vou colocar de 10 pastores, no caso 7, declararam sofrimento nos últimos 6 meses na igreja. Então, ou seja, a cada 10 pastores, 7 passaram nos 6 meses sofrimentos.
né? E dentre eles, dentre os sofrimentos, o que está em maior destaque, no caso, é o estresse, né? E aí tem, em segundo, quase empatados, vai ser a depressão e ansiedade. Mas o que me chama a atenção ainda é o seguinte, é que muitos, foi feita uma pergunta para eles, o que eles queriam que fosse resolvido imediatamente. Mesmo aqueles que declararam que estão com estresse, depressão e ansiedade, os três juntos, no caso, o que eles querem é o crescimento de igreja e não resolver problemas referentes ao sofrimento. Como se o crescimento da igreja fosse o remédio para a sua situação. E isso é um perigo, né? Por quê? Porque como, né, e volta a sua testemunho aqui, né? Como você poderia dar conta de uma igreja, né, grande sem uma estrutura, né? Uma estrutura que eu falo emocional, uma estrutura psicológica, né? Então muitos têm, isso mostra assim que a ordem das prioridades elas estão deturpadas, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos imaginar esse pastor, esse líder, né? Ele agora sai daquele contexto que ele está, que você falou isso é porque a igreja dele não está tão grande como ele queria. Então imagina tirar ele desse contexto e colocar ele numa igreja grande, com essa estrutura emocional afetada. Eu acredito, Denis, que inicialmente seria muito bom para ele seria muito feliz, mas muito curto tempo disso. Sim. Porque logo tudo aquilo que ele viveu iria aflorar e pior, uma carga emocional muito maior. Porque se uma igreja pequena, né, traz os seus ardores, isso significa que a igreja grande não vai ter. Com certeza. E na verdade vai ter muito mais, né? Então é o seguinte, esse papo ainda não acabou, tá? Nós já estamos no nosso segundo encontro, segundo bate-papo, né? Tem sido muito proveitoso. Eu particularmente estou achando muito massa. E não acabou. E a ideia é que nós vamos ter, né, uma sequência desse bate-papo. Estou sendo bastante edificado. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, está sendo beneficiado também. Se você está considerando muito legal, bem, que a gente precisa, assim, para a gente poder sentir até o calor desse projeto, é que você possa comentar, tá bom? Comentar, compartilhar, né? Clicar no gostei. Nós estamos semanalmente, eu estou postando sempre um vídeo falando sobre cuidados pastorais, porque o objetivo realmente é ajudar o máximo nossos colegas, daqueles que cuidam no reino, né, de verdade, tá bom? Então, Deus abençoe você, eu espero você no terceiro encontro, né, que vai ser daqui a pouco. Obrigado, pastor César. Quer falar? Eu que agradeço. Até já.